Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos do estado de São Paulo? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro, estarei com vocês mediando aqui a conversa no chat na aula da professora Tayana. A aula que hoje, o tema da aula é opinião, um ponto de vista. Professora Tayana, muito bem-vinda, a aula é sua. Boa tarde, professor Mauro. Boa tarde, alunos da terceira série do ensino médio. E vamos aí a mais uma aula da sequência de aula sobre o artigo de opinião. Então, nós estamos, acredito que na terceira aula já sobre artigo de opinião. E, professor Mauro, sobre o que nós vamos falar hoje, os objetivos da aula, habilidade, o que nós vamos tratar hoje, quais os assuntos aí da nossa aula. Então, ali na tela a gente consegue ver direitinho, organizar. Olha só, opinião, um ponto de vista, é o título da sua aula, professora. Objetivos da aula: reconhecer estratégias de argumentação, dar continuidade ao projeto de texto para a construção do artigo de opinião, a partir das atividades do caderno do aluno do segundo bimestre. As habilidades que vamos mobilizar hoje é produzir um artigo de opinião, compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração. Professor, essa aula é de extrema importância e por isso que a gente está usando bastante espaço no Centro de Mídias para isso. Eu acredito que os alunos estão tirando muito proveito disto. Também acredito e espero que sim, né, professor Mauro? Eu espero que nós estejamos aí alcançando os objetivos a qual foi proposto na aula, né? Antes de ir para o conteúdo e tal, iniciar, como o professor Mauro explicou muito bem, que nós estamos construindo aí o nosso projeto de texto para iniciar o artigo de opinião. Voltando sempre o mesmo assunto, né? O aluno do ensino médio, a gente pede para fazer uma redação e ele já quer ir direto para a escrita. Não, eu já sei, eu vou falar, mas a gente precisa organizar essas ideias, a gente precisa organizar esse texto, a gente precisa organizar o que vai ser falado, como vai ser falado, e muitas vezes o aluno não gosta, na maioria das vezes ele não gosta, mas a gente precisa fazer esse exercício e vocês verão a diferença que vai fazer na escrita de vocês. Alguns já fazem, outros têm mais dificuldade, mas é assim mesmo, a gente vai chegar lá. Antes de dar início, já falar dos conteúdos, eu até anotei aqui da outra aula, os professores, olha, eu quero agradecer muito a participação também dos professores, professora Sandra, professora Yara, Marleide, Gustavo, Claudinei, Maria, Marli, Rosana, Gilvan e Eunice, na outra aula elogiaram, falaram que gostaram da aula. A professora Heloísa também, que disse que teve, que a outra aula tinha muito conteúdo, quando foi, agora ela falou, não, tá melhor, eu já entendi. Então é isso, a gente está aqui, gente, para aprender, tá? Então nós estamos aprendendo juntos, eu e vocês aí do outro lado, a gente tem que se sintonizar, porque somos todos aí professores, professoras, alunos, estamos todos aí garantindo que o aprendizado seja feito, seja efetivado. Então, a aula de hoje, vamos aos conteúdos da aula de hoje, né? Nós temos lá projeto de texto, argumentação e tipos de argumentos, né? Então, antes da gente falar exatamente do projeto de texto, argumentação e tipos de argumento, vamos retomar as outras aulas. Então, são 3 aulas falando de projeto de texto. A primeira aula, a partir dos temas que permeiam o dia a dia de vocês, o meu dia a dia, nós levantamos temas polêmicos, possíveis temas polêmicos, para começar a produzir o nosso artigo de opinião. Então, nós apresentamos questões do cotidiano e levantamos as questões polêmicas. Apresentamos também a Revolução 4.0 para elencar, aí, ampliar o conhecimento de vocês, dando aí subsídio para a produção desse artigo de opinião, dando repertório para vocês. Indicamos livros, artigos, revistas, entrevistas e assim por diante, tá? Aí nós apresentamos, na aula passada agora, nós apresentamos a proposta de redação. Então, depois de mapear os temas e tal, fomos à proposta de redação. Levantamos também as questões polêmicas, senso comum, senso crítico e para dar início ao nosso projeto de texto. Após eu ter colocado aí a proposta de redação, um modelo de proposta de redação, tá? Nada que é imposto, mas um modelo de proposta de redação, vocês colocaram então as teses e a partir daí a gente continua. O que a gente trabalhou a aula passada? O tema, que já estava definido, né, que era sobre o Covid-19, a tese, até o final da aula eu vou colocar de novo a tabelinha, tá, gente? Então, o tema, a tese,
os termos que vou definir no texto, se é Revolução 4.0, se é empatia, aí depende da sua tese. E hoje nós vamos trabalhar o quê? As habilidades argumentativas. Eu tenho já uma tese, eu tenho um posicionamento mediante uma questão polêmica e a partir de agora vem a parte difícil, né, professor Mauro? Ter uma ideia é fácil, mas defender essa ideia... O que você acha, hein, professor? Opinar é a coisa mais simples. A gente anda por aí no ônibus, no metrô, sem querer desvalorizar as pessoas, né? Mas o senso comum é cheio de opinião. A gente vai para qualquer lugar, numa festa, com os amigos, todo mundo escolhe um lado. A questão é argumentar, né? Fundamentar a sua opinião. Essa é a parte extremamente importante, a mais difícil, que dá mais trabalho, mas é a parte que dá um valor, dá um mérito, né? Cria consistência, nos valoriza, né? Enquanto seres humanos, acredito eu. Sim, é você dar ali sentido à sua fala, né? Você dá, legitimar a sua fala. É isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender pelo menos aí uns 3 tipos de argumentação, são as mais faladas, as mais simples, para a gente continuar o nosso projeto de texto. Então, você está aí com o seu projeto de texto, né? Você colocou o tema, você colocou a tese, você colocou quais são os termos que você vai definir e a partir de agora a gente continua. Para que a gente trabalhe, então, a argumentação, já vamos, então, ao chat. Primeira pergunta. Como defender uma ideia? 2 minutos para responder e a gente já volta. E vamos lá, professor Mauro, como que os nossos alunos estão fazendo aí para defender as suas ideias? Então, professora Tayana, a Letícia, o Alberto, a Alice, pessoal participando aqui bastante no nosso chat. Eu peguei um apanhado aqui das participações, né? O que eles colocaram? Com argumentos, com fatos, citações, mostrando o ponto de vista, pesquisas, evidências, livros, filmes, bases, exemplificar. Estão certos, professora? Olha, sua maioria sim, né? Porque eles têm aí bastante bagagem. Vamos colocar tudo isso em prática hoje. Eu quero ver vocês arrasarem aí nos argumentos. Indo para a tela, a gente continua trabalhando as páginas 115 a 117. Aí você vai chegar lá e falar, tem que fazer, professora? Aqui o Centro de Mídias ainda não está indicando. A próxima aula nós vamos fazer juntos as atividades da página 115 a 117. Toda essa discussão é para preparar vocês, retomar conhecimentos para que a gente consiga fazer com muita tranquilidade essas páginas na próxima aula. Se os professores já quiserem indicar nessa aula, para que na próxima, na hora da correção, eles não peguem as respostas, podem
podem fazer isso, mas aí é com os professores, tá bom? A gente vai fazer na próxima aula. Ainda hoje é a introdução da situação aqui. Vamos lá para outro chat, gente. Mais a desafio para você aí. Vamos a mais um chat. Deixa eu ler primeiro. Você é líder de um grupo escolhido para apresentar as concepções do novo normal pós-pandemia. Então, você afirma que o uso das tecnologias tem sido crucial. Logo, é necessário se apropriar dessa nova realidade. O grupo discorda, pois acredita que a tecnologia pode ser usada para manipulação e controle de massa. Resumindo a história, você apresenta uma ideia ao grupo e o grupo fica totalmente contra você. Voltando à questão, como você reage se a sua ideia não é aceita? Tem 3 opções para você escolher. Eu vou até ler as opções com vocês também, para vocês se sintonizarem aí. Nada. Afinal de contas, vence a maioria. Você já fez sua parte e arquiva a ideia. Reprova a posição dos colegas, tenta convencê-los de que você está correto e afirma que eles irão se arrepender por não tê-lo ouvido. Apresenta situações concretas e defende seu ponto de vista, já que você tem pesquisado sobre o assunto. Veja aí qual alternativa você vai responder. Eu vou dar 1 minuto para vocês responderem. 1, 2 ou 3. Vamos lá. Olá, gente. Muitas participações, pessoal. Houve as 3 opções assinaladas, né? Mais a 1 e a 3, mas a que venceu mesmo aqui como alternativa de maior escolha é a número 3, professora. Olha, A 3 pessoal. apresenta situações concretas e defende seu ponto de vista, já que você tem pesquisado sobre o assunto. A maioria diz a 3. Sim, e tomara que façam mesmo, né? Até pra gente, viu? A gente fala, os alunos, a gente também. Você tem que defender uma ideia no grupo, né, professor? E ali tá todo mundo contra você, você fala, deixa eu me retirar e ficar quieto. Nem sempre... Já que a maioria escolheu, então verdade. A maioria tá certo, né? Isso aí é um pouco complicado. Ou né? então você pega a birra, né? Fala, não, esse pessoal não tá me ouvindo, eles vão se dar mal, eles vão ver só o que vai acontecer e faz birra. Achar que o mundo inteiro tá contra você, não, tá todo mundo errado, eu tô certo, né? Sem buscar argumentos, sem buscar justificativa. A 3, de fato, é um pensamento mais coerente. É um pensamento mais coerente. Não mas sei a gente... se verídico, professora, mas é mais coerente. É o que eu estava até comentando com o professor aqui, atrás das câmeras aqui. A gente ter um posicionamento, muitas vezes, exige da gente um controle emocional. Porque você tem que analisar toda aquela situação e se colocar de uma maneira... né, pensando, refletindo, e não é fácil fazer isso. Como uma aluna falou aqui, acho que foi a Camille, ela falou, eu prefiro fazer o 3, mas se eu não tiver um dia legal, eu acabo no 1 ou no 2, né? Porque ela não está bem naquele dia, ela acaba, deixa para lá, então ficar com raiva. É bem interessante essa situação, mas aqui no artigo de opinião a gente tem que ser o 3, não tem jeito, né? Isso, exato. Então vamos lá para a próxima. A professora está aqui arrasando com o PowerPoint, gente, vocês não têm noção. Vamos lá. A argumentação. O argumento é tudo aquilo que leva o interlocutor a fazer alguma coisa ou a crer em alguma coisa. A argumentação, portanto, visa a aceitação de uma ideia como verdadeira. E existem diferentes tipos de argumento. Então, eu vou propor, eu vou colocar ali a minha ideia como uma ideia verdadeira. Eu vou vender a minha ideia. Vamos falar assim para ficar mais fácil? Então, eu vou vender a minha ideia. Como que a gente vai fazer para vender essa ideia? Antes de
de retomar aqui, já passar para o próximo slide, eu quero até ler, que eu anotei aqui algumas teses da aula passada, e a Grace colocou: fomos obrigados a usar a tecnologia, as tecnologias, e não apenas falarmos dela. Então, como que nós vamos defender essa ideia? Tem a outra, Provalquíria, um afastamento social consolidado. Como que a gente defende que isso vai acontecer? Professora Cíntia, eu fiquei com medo dessa, professora, consumismo desnecessário. Será que mesmo após a pandemia o povo vai continuar nesse consumismo? É uma probabilidade mesmo, né? Ou então seja o fim do consumismo desnecessário, talvez Será? seja isso, Tomara, né? Talvez seja isso, porque Tomara. as pessoas começam a pensar melhor no que estão comprando, Eu estou né? torcendo por isso, professor. Seja outro ponto de vista. É, né? vamos ver. Então, tá vendo? Ponto de vista é ponto de vista. É a Giovana, um mundo em decadência financeira e dependente da tecnologia. Fernanda, após pandemia, as pessoas desenvolverão mais empatia. Será que sim, Fernanda? Será que as pessoas não ficaram mais agressivas, mais revoltadas? Gente, eu só estou provocando, tá? Então, é defender esse ponto de vista. A Ana, um mundo mais ligado à higiene, proteção, solidariedade. Cleide, autocontrole, conhecimento dentro de uma sociedade tecnológica. Bem legal esse Eu da acredito Cleide, mais né? nesse, eu acredito que Bem legal. esse novo normal trará pessoas mais empáticas. Acredito que nós seremos forçados a ser mais empáticos, e isso, no longo prazo, vai ser muito bom. Olha, eu aqui defendendo uma ideia. Não usei argumento nenhum, mas estou defendendo uma ideia, né? Sim, a gente defende, né, a nossa ideia. Então vamos lá. Primeiro argumento, argumento de autoridade. Uma autoridade se configura pelo prestígio, o caráter de a competência técnica adquirida, ethos. A imagem discursiva da pessoa ou da instituição citadas é crucial para a validação e aceitação do argumento. Então, eu cito alguém aí que é autoridade no assunto, ou então uma organização que também tem respaldo, tem respeito. Eu preciso, essa autoridade que você vai citar, ou a organização que você vai citar, tem que ter um prestígio social, ela tem que ser reconhecida pela sociedade. Então, a forma de agir, a comprovação, então eu tenho que citar alguém que tem aí peso, não é qualquer coisa, né? A gente tem que ter esse peso para citar. E já para treiná-los o argumento aí de autoridade, a gente vai para o próximo chat. Vamos lá. Dê às autoridades relacionadas aos seguintes temas: saúde pública no Brasil, universo gamer, esse aí eu não ia saber não, mas vamos lá. Gastronomia e saúde mental. Coloquem aí A, B, C e D e coloquem a autoridade que vocês conhecem, o que vocês citariam, ok? 2 minutos para responder, né? Porque tem que escrever um pouquinho mais. 2 minutos para responder, vamos lá.
Então, professora Tayana, muita participação, o pessoal citou nomes, veio tudo de uma maneira, de uma avalanche enorme de participação. Então, assim, saúde pública no Brasil, o pessoal citou muito Ministério, OMS, citaram até o nome de um infectologista, o médico Davi Wipp, né? Ótimo. Que foi que estava à frente na luta no começo da pandemia aqui em São Paulo, né? O Universo Gamer, eu vou passar porque eu não consegui pegar o nome do pessoal. Citaram Games. Mário aqui, Games. E gastronomia, Paola Carosella, né? E na letra D, saúde mental, psicólogos. Sim, colocaram também o Drauzio Varela. Colocou aqui no então, saúde ainda pública. a avalanche continua, entre a gente participando. Muito legal a participação de vocês. Ficamos muito felizes com isso. Certo, tá muito legal, gente. Eu também tô aqui, ó, olhando a participação de vocês e não param de participar. Era isso mesmo, tá, gente? Então, a letra A, você colocava lá quem é alguém da área da saúde que é referência para você, Universo Game e assim por diante. Por isso que eu dei 2 minutos, porque às vezes acaba confundindo as coisas aqui. Então, vamos às citações, tá? Então, existe uma competência na escrita do artigo de opinião, que é você legitimar a sua fala. Eu já falei isso várias vezes em algumas aulas. Então, você legitimar, você dar peso ao que você está falando com base em alguém que entende do assunto. Eu já falei isso e vou repetir. Eu acho isso porque eu penso assim, né? Tal, meu vizinho lá, vamos falar de alcoolismo, não é legal porque o meu vizinho começou a beber muito e se deu mal. Fica complicado, você vai falar uma coisa muito isolada. E o artigo de opinião, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser consistente e objetivo, não tão consolidado numa vivência sua só lá isoladamente, entenderam? Tem que ser objetivo. Então, por isso que a gente tem que citar autoridades no assunto. Vamos lá, a citação por autoridade. Então, vocês já sabem o que é, já sabem, voltaram, né? Estão revendo e os que não lembravam estão aí relembrando. Vamos lá, a citação por autoridade é a utilização da frase de uma pessoa notoriamente reconhecida por sua autoridade em um determinado assunto. Essa frase pode ser usada como citação direta, fazendo uso das aspas, com a presença do nome do autor, ou de forma indireta, por meio de paráfrase. Então, eu posso citar tanto diretamente como indiretamente aquela autoridade. Primeiro nós vamos à citação direta. Se o professor Mauro puder ler para mim, você pode ler para mim a citação direta? Então, o professor Mauro lendo aí a citação direta para vocês. Os sintomas respiratórios são a face mais visível da Covid-19. Contudo, estresse pós-traumático, depressão e ansiedade também fazem parte da doença. Em artigo publicado na revista Frontiers in Immunology, pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, discutem o tema. Abre aspas. É urgente realizar esforços para compreender a fisiopatologia da Covid-19, incluindo a infecção do sistema nervoso central e o risco de comprometimento da saúde mental, assim como os efeitos da pandemia em indivíduos saudáveis impactados pela situação de distanciamento social. Se nada for feito, provavelmente enfrentaremos uma nova pandemia no futuro relacionada à saúde mental. Fecha aspas. Afirma o imunologista Wilson Savino, pesquisador do Laboratório de Pesquisa sobre o Timo do IOC e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neuroimunomodulação e da rede FAPERJ, de pesquisa em neuroinflamação, sediados no IOC. Pedi para deixar ainda o slide para os alunos acompanharem. Então, vocês podem ver aí que a parte que está entre aspas, que começa com é urgente, vai até saúde mental, fala exatamente do jeito que ele falou, em primeira pessoa, do jeito que ele está falando, né? Como é a primeira transcrição pessoa. Textual da fala da autoridade. Exatamente, né? Como ele disse. Então, eu dou um exemplo, agora pode trazer para mim. Eu dou um exemplo bem simples, sempre falo da Maria, né? Maria foi à feira, Maria disse, eu vou à feira. Então, do jeito que ela disse, em primeira pessoa, eu faço a fala e coloco entre aspas, Maria certo? disse, abre aspas, eu fui à feira, fecha aspas. Isso, exatamente, professor Mauro. Então, essa é a citação direta. Eu acredito que está super fácil essa aula de hoje, hein? Essa aula está muito fácil, gente. Vamos lá. Agora, a citação
indireta. Professor Mauro, pode ler também essa, por favor? Citação indireta. Segundo a integrante titular do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio, Carla Beatriz Maia, é preciso tirar as pessoas das ruas, pois esse fato é altamente nocivo para a saúde pública nesse contexto de pandemia. Eu acabo usando sempre esse. Segundo autor tal, acontece assim, assim. Segundo fulano, acontece tal. Então, eu acabo usando esse. Não sei por quê. Qual que você prefere, professor? Segundo, acho legal também. Não Segundo, sei por quê. é Eu sempre bacana. acabo usando esse. Não que o outro esteja errado. Tá? Você está lá fazendo sua redação do Enem lá. Pega a citação, coloca, porque isso dá uma diferença. Os alunos sempre perguntam para mim, professora, tem uma forma de treinar a escrita? Lendo. Quanto mais você ler, melhor será a sua redação. Quanto menos você ler, sua escrita vai mostrar isso. Também que é você legal, não lê. Também né? é legal, autor tal afirma, o médico afirma, né? Isso é bem verdade. legal também. Exatamente, é bem legal. É bem... Isso, vamos lá. Isso. E nós temos, então, acho que o argumento de autoridade e por citação ficou bem fácil, né? Acho que não tem Acreditamos. dúvida. Isso. Tá tranquilo. Se tiverem, depois compartilhe conosco no chat suas dúvidas. Isso. Conversa Argumento sobre por autoridade, nós já falamos. Agora vamos ao argumento por comprovação. Todo e qualquer argumento que passou por validação da ciência. São dados, estatísticas, pesquisas que vão auxiliar aí a comprovar a sua tese. Então, existe sempre uma forma, conforme os dados do IBGE, conforme, então, são aqueles dados ali que comprovam tantos por cento, são aqueles dados bem estatísticos mesmo, que a gente coloca como argumento de comprovação, ok? Oh, meu Deus, vamos para a próxima aqui. O exemplo. Pode ler, professor, por favor. Sim. Nosso olhar para com jovens que cumprem medidas socioeducativas deve acompanhar o recente aumento de casos e o avanço da pandemia. O cenário atual inspira cuidados especiais. O caso desses jovens é preocupante. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, 12% das unidades de interação estão superlotadas. O déficit é de quase 2.000 vagas, condição infelizmente propícia para a disseminação rápida de doenças, em particular da Covid-19. Então, eu tenho aí, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, 12% das unidades. Então, eu tenho aí esses dados assim concretos, detalhados, falando, né, sobre o que está acontecendo. Então, eu vou comprovar através de dados. E aí, vocês pesquisem sobre o assunto que vocês querem falar, que vocês escolheram, e procurem dados concretos sobre esse assunto, que é o argumento de comprovação. Eu acho que também esse está bem facinho, tá, professor Mauro? Isso. Vamos lá, então, o que eu ia falar, gente? Eu ia errar aqui, mas eu falei argumento. Argumento de causa e efeito. Nele, você apresenta a causa de um determinado problema e as consequências. Os problemas são gerados por uma causa. Exemplo, ele estudou tanto que obteve bons resultados nas avaliações. E como aqui a gente não tem, acho que não precisa explicar tanto esse de causa e efeito. Você quer fazer alguma ponderação, professor? Não, tá tranquilo. Não, tá tranquilo, né? Como a gente não tem o argumento aí de causa e efeito, vamos lá. Nós vamos trabalhar esse argumento de causa e efeito agora com vocês também. Então, indo para o chat, como a gente não... vocês não estão aí com uma revista, com um livro e tal, a gente vai trabalhar com esse que é mais fácil. É preciso estar atento às fake news, principalmente nesse momento de pandemia. Existe um problema? Qual é a causa e qual é a consequência? Então, vocês vão responder se existe um problema, qual é a causa e qual é a consequência, segundo essa afirmação que a gente colocou aí. 2 minutos para responder e a gente volta. Vamos lá.
Professora Tayana, muitas participações, eu consegui pescar algumas aqui muito boas. A Evelyn, ela diz que sim, a causa é por ser mentira e a consequência é de prejudicar alguém com isso. A Alana Oliveira, acho que é isso, ela diz sim, senso comum, alienação e desinformação. Que legal. A Laura Sampaio diz sim, confusão, muitas opiniões e conflitos. O Murilo Souza diz sim, desinformação, pessoas acreditando em coisas falsas. O Tadeu Romeu diz sim, fake news induzem a falsas ações. Olha, acho que eu nem preciso comentar, hein? Vocês já estão sabendo tudo aí. É só para a gente fixar mesmo o aprendizado. Então, você já sabe que tem um problema, uma causa e uma consequência. E agora, então, vamos ao chat, que é a hora que vocês vão começar a trabalhar já o projeto de texto de vocês. Só que nós daremos alguns exemplos e vocês vão fazer. Vamos lá para o próximo chat. Elabore um argumento de causa e efeito, tá? Causa e efeito, que a gente acabou de fazer aí. Para defender a seguinte tese. Pós-pandemia, teremos um mundo mais solidário. Que argumentos de causa e efeito eu posso usar para defender essa tese? Agora é com vocês. 2 minutos para responder e a gente volta. Vamos lá. Muitas participações, gostei bastante, muitas interações. Professora Tayana, o Diogo disse que a causa é a pandemia e o efeito mundo mais solidário. O Pedro Diogo diz, não, ele reclama, né? Pô, essa é difícil. Tudo essa bem, é difícil, mas tudo é assim bem, mesmo, mas que é coisas assim, fazem depois. argumentar é complicado. Uhum. O Rafael Silva diz, solidário por conta que todos estávamos em uma situação trazendo a empatia. Eu não consigo ler o nome desse, mas ele disse, tanto praticar empatia com os outros, iremos ser mais solidários pós-pandemia. Que legal. Muito bacana, não consegui ler o nome, mas muito legal a sua participação. A Vitória diz, a consciência das pessoas que passaram pelo mesmo trauma. A Laura diz, solidário por conta que todos estávamos em uma situação trazendo a empatia. E por fim, o Lucas Gabriel diz, teremos uma sociedade entendendo o real sentido de ser um ser humano. Ai, que legal, gente. Eu tenho que correr. Vamos dar mais um. Eu vou dar 1 minutinho só, mas é por causa do tempo, tá, gente? Ó, agora elabore um argumento de causa e efeito para defender, vai ser 1 minuto só. Pós-pandemia, teremos um mundo em adaptação frente às novas relações de trabalho. Tenta aí. Vamos lá, 1 minutinho, porque não vai dar mais tempo, gente. Vamos lá.
Professora, muitas participações, foi pouquinho tempo, eu peguei algumas participações aqui. O Murilo está participando bastante, ele diz aqui, depois de tantas demissões, o mundo do trabalho será remodificado, né? Será modificado. Alan Diego diz, depois de tantas demissões, o mundo do trabalho será modificado, também diz isso. A mesma coisa, né? E o Alan diz, foi a mesma coisa, todos estão dizendo a mesma coisa, né? A Thaísa diz, vai ser tudo online para evitar que o vírus continue circulando com facilidade. Legal, gente. Pena que não dá tempo da gente discutir mais, mas façam em casa, façam depois, tá? Fica aí, depois vocês pegam os slides e dá uma treinada. Fala, Mauro, o Caio dá diz, tempo. A automatização dos serviços vem com tudo na pós-pandemia. Legal, muito bacana. Vocês vão, depois eu dou uma lida lá no chat que eu não consegui ler. Tá? Então agora, a gente já está terminando. Nesse momento não é necessário responder o caderno do aluno, pelo menos nós não indicamos, fica para a próxima aula, ok? O que eu preciso passar? Atividade complementar. Então vocês têm aí o tema Covid-19, comportamento humano, que mundo poderemos ter pós-pandemia? Esse é o tema, a tese vocês vão colocar, termos que vou definir no texto vocês já deviam ter colocado, que é da outra aula, e agora a gente vai aí para 3 argumentos, o argumento principal, o argumento secundário e o argumento terciário. Então você vai colocar o primeiro, o segundo e o terceiro argumento. Tenta organizar, pensa, teve até uma aluna que falou, eu não consigo fazer tese agora, eu também não. A gente tem que dar uma pensada, uma refletida para conseguir fazer uma tese mais elaborada. Então, dá uma estudada, uma pensada, uma refletida, pega todo esse material e coloque, organize as ideias, você vê que bacana que vai ficar, tá, gente? Então, eu deixo essa atividade para vocês fazerem. Quais foram os conteúdos de hoje? Projeto de texto, então a gente está quase no fim aí do projeto já, argumentação e tipos de argumentos. E na próxima aula a gente vai voltar com o caderno do aluno, aí vocês, peguem o caderno do aluno e não esqueçam para a próxima aula, tá, gente? Prazer estar com vocês, a gente se vê na próxima aula e vamos continuar os estudos. Prazer, professor Mauro, estar conosco aí nessa tarde, Exato, não se esqueçam que sábado tem aula do Enem, né, às 8h30. Não dá pra falar e a questão da isenção da FUVEST, né, estamos em cima da hora, mas assim, não esqueçam de pedir sua isenção até o dia 10 de julho. Tá aí na tela para vocês, né? Tira um print e vai www.fuvest.br. Foi rapidão dessa vez, foi rapidão. Aproveitamos a aula. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.